Glória a Deus, nosso Deus não falhará. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. O texto é um pouquinho extenso, irmãos, mas a gente vai ler aqui. Amém? Os irmãos acharam? A partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta, 9 horas da manhã. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse, eu sou, eu quem falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui. Senhor, que palavra maravilhosa é essa, Deus. Apenas lendo, o teu Espírito Santo já nos envolve. Que tu possa, Senhor, envolver a tua igreja nessa noite. Assim como tu tens colocado no meu coração essa ministração, que eu possa ser apenas canal do Senhor nessa noite, para que o Senhor possa fazer a sua vontade entre nós. Fica conosco. Mais uma vez nós pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, nós estamos diante aqui de uma palavra conhecida demais da igreja, né? Todos conhecem a história dessa mulher que estava junto ao poço e que Jesus lá chega pedindo água.
E ela fala que ele não teria como tirar a água, e ele fala da água da vida. Tudo isso a gente já ouviu, mas eu queria que você estivesse atento hoje nessa palavra, porque é uma palavra que fala muito ao meu coração e eu tenho certeza absoluta que vai falar ao seu. E eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto, a gente vai compreender melhor esse diálogo que houve aqui entre Jesus e essa mulher. Esse diálogo é algo extraordinário, é algo lindo, e que a gente precisa extrair o máximo que a gente puder das Escrituras. Não vou delongar muito aqui em introduções, porque eu quero, junto com você, perceber a riqueza que tem nesse texto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, quero iniciar dizendo, é que Jesus ele entra naquela cidade por um motivo especial. A palavra nós lemos que a Bíblia diz que era necessário que Jesus entrasse em Samaria. Havia um propósito, havia um desejo no coração de Deus em que Jesus entrasse naquele lugar para fazer alguma coisa. E qual era o objetivo, qual era o intuito do Senhor Jesus ao entrar naquela cidade? Posteriormente, após o diálogo, nós vamos ver que aquela cidade foi alcançada. Mas num primeiro momento, o objetivo de Deus era que Jesus entrasse naquele lugar para alcançar aquela mulher. E aí eu me lembro daquilo que está escrito no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele não entra ali porque aquela mulher decidiu aceitar Jesus. Ele não entra ali porque aquela mulher decidiu chamar Jesus para estar com ela. Não, foi o inverso. Ele escolheu salvar aquela mulher naquele dia. Ele escolheu aquele momento, ele escolheu aquele lugar. E é muito interessante isso para nós, porque nós começamos a perceber, já no início desse texto tão rico, que Jesus de fato não faz acepção de pessoas. Porque os rabinos da época costumavam dizer que era melhor todas as palavras da lei serem queimadas do que serem entregues, para vocês terem uma ideia, a uma mulher. Pare e pensa como era a cultura da época. E o que Jesus faz entrando naquela cidade e começando a conversar com uma mulher, na beira de um poço. Jesus ele vai quebrar já de início paradigmas ali para aquela mulher. Jesus vai entrar ali mostrando que ele não fazia acepção de pessoas. Jesus não concordava com os rabinos no que eles diziam acerca das mulheres. Sabe? E a gente está vivendo um tempo onde está falando muito das mulheres, né? E com razão, e tem que se falar mesmo. Mas eu fico tão maravilhado porque a Bíblia já nos mostra como Jesus agia diferente. Jesus entra dando maior valor a essa mulher, conversando com ela. Jesus, ele para Cristo, todos nós somos iguais. Sempre foi assim, sempre será. E Jesus entra e começa a conversar com aquela mulher. Não importava ali a raça, não importava a posição social, não importava o nível cultural que daquela mulher, a condição espiritual que ela se encontrava naquele momento. O que importava para ele era ela. Não importa para Jesus hoje, aqui entre nós, a posição social que você tem. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua vida espiritual como está nesse exato momento. O que importa para Jesus nessa noite sou eu e você. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Jesus que nós entregamos a nossa vida, resolvemos entregar a nossa história a partir do momento que Ele nos chamou. Agora, o cenário desse encontro e desse diálogo é interessante. Por que é interessante? Se você analisar o texto que nós lemos, a Bíblia vai falar que essa terra onde ela está,
o local que ela está ali, junto àquele poço de Jacó, foi a terra de um dos patriarcas, de Jacó. O texto disse isso. E foi uma terra que Jacó deu de presente para o seu filho, que ele tanto amava, José. Então aquela mulher está ali num lugar maravilhoso, que lembra a ela os seus antepassados. Imagina você, e é interessante eu falar isso, eu queria que você colocasse isso em mente para você acompanhar o raciocínio. Imagine o valor sentimental para aquela mulher, que existia naquela mulher em relação àquele lugar. Apesar dos samaritanos serem uma raça misturada, e por isso não se dava bem com os judeus, porque haviam se casado com povos de outras nações, imagine você, independente disso, que apesar de ser criticada, mal falada, ela estava num lugar de um patriarca e que havia dado de presente ao filho que ele mais amava. Esse era o valor sentimental que tinha para aquela mulher. Aquele lugar ali era um lugar muito importante. Jacó havia bebido daquele poço. Agora o seu povo e ela estavam ali podendo, ainda que difamados, podendo beber daquele poço também. Então você imagina para ela estar ali. Imagina para ela poder fazer parte daquilo. Se não tivesse nada para ela se alegrar, o simples fato de ali naquela terra já era alguma coisa. Já era alguma coisa que mexia com a sua autoestima. Mas Jesus, ele chega ali como um amigo, como alguém que quer bater um papo, porque o nosso Jesus que a gente serve, ele é assim. Ele não é um Deus longe, ele não é um Deus que não se preocupa conosco, que não se preocupa com as nossas emoções. Nosso Deus se preocupa com a gente, irmãos. Jesus se preocupa com você nos mínimos detalhes. Se eu pedisse para cada um contar uma experiência aqui, de alguma coisa pessoal que Jesus fez, como Jesus agiu, eu tenho certeza que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, levantaria as mãos e teria uma história para contar aqui, um testemunho, de como Deus pensa em nós nos mínimos detalhes. Sim ou não, irmãos? Jesus, ele é assim. E aí a palavra diz que ele chega ali às 9 da manhã e vai pedir água no intuito de começar aquele diálogo. Um diálogo que deixaria aquela mulher com a certeza que ele era maior do que Jacó e do que aquele poço. Mas Jesus vai dar uma desculpa ali da água. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de algo que aconteceu esse final de semana com a gente, comigo e com a Daniele, que a gente foi desafiado lá onde nós estávamos a vender algo lá por um valor que não cabia para aquele objeto. E eu fui tentar vender numa farmácia. E eu, antes de vender, a mulher perguntou o que eu queria. Eu olhei para a cara dela, fiquei primeiro parado, sem saber o que falar, porque eu não sou vendedor. E a Daniele do meu lado. E eu, para me sair daquela situação, eu falei assim, me dá uma cartelinha de Dorflex. E aí eu pedi um Dorflex. Para começar um assunto. Eu dei uma desculpa para poder me aproximar daquela pessoa dentro do ambiente dela, para que eu pudesse começar um diálogo ali. O que Jesus está fazendo com essa mulher é exatamente isso. Jesus queria libertá-la. Jesus queria abrir a mente daquela mulher, mostrar para ela quem de fato ele era. Mas como ele iria começar? Nada melhor do que falar justamente da água que pertencia a ela, que estava ali na terra dela. E ele falou, eu preciso de água para beber. E ali então, aquele diálogo começa a acontecer. Isso está lá no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 14. Agora, que diálogo lindo que Jesus teve com essa mulher e pode ter com o homem. Jesus vai revelar a ela, irmãos, que ela tinha uma sede insaciável, que não seria saciada por nada, a não ser pela pessoa de Jesus. E ela confirma isso para ele. Ela confirma isso para ele, que precisava disso no versículo 15. Quer ver? Olha aí comigo. Capítulo 4, versículo 15. Ele fala da água que jorra para a vida eterna e ela diz, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Irmãos, Jesus ganhou aquela mulher. Aquela mulher agora ficou com atenção ao que ele estava dizendo. Você percebe que começa como dois desconhecidos. Ah, eu queria uma água. Ah, mas você não tem como tirar água. Eu tenho um cântaro. Você quer água? Por que você pede a mim? Eu, uma mulher, os judeus não falam com a gente. E aí o diálogo começa. Até que num determinado momento, quando Jesus fala da água que jorra para a vida eterna, ela diz, eu quero. Eu preciso. Eu tenho a minha sede toda hora volta. Eu venho aqui, pego água, mas a sede volta. Se o Senhor me der dessa água, eu não preciso voltar aqui mais. E aí Jesus, então, aproveita aquela oportunidade e começa a tocar num assunto que a incomodava, que era o fato de viver com um homem e não ser casada. Você vê como é que esse assunto dela viver com um homem sem ser casada é desconexo quando você vê o início desse diálogo? Não tem nada a ver. Mas era algo que angustiava ela. Era algo que estava dentro dela, aquilo estava corroendo ela. E ela viu em Jesus alguém que ela podia expressar algo que era mais íntimo dela, que machucava tanto ela. Ela pôde se expressar para Jesus. Aquela mulher, ela se sente tão bem, ela se sente tão à vontade nesse encontro com Jesus, que ela vai colocar outra dúvida, que também está fora do contexto, e que ela vai puxando para a questão da adoração. E ela diz para Jesus, em que lugar nós devemos adorar? E aí Jesus dá aquela resposta que todos nós conhecemos, né? O Senhor não é aqui, não é ali, mas o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Era mais uma coisa que mexia com ela, porque ela se sentia rejeitada. Ela era uma raça misturada, ela não era digna de nada. Na verdade, aquela mulher, na mente dela, ela não sabia nem sequer a adoração dela era aceita. Você começou a parar para pensar? Irmãos, imagina essa figura, essa mulher. Ela tinha algo dentro dela corroendo. Eu sei que eu estou em pecado. Eu preciso resolver isso. Segunda coisa, eu não sei nem se minha adoração chega em Deus. Porque você está falando que a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele mesmo. Então eu não sei nem se a minha adoração é aceita. Porque vocês falam que é num monte, a gente fala que é no outro. E ela se sente à vontade para colocar aquilo diante do Senhor. E Jesus, sábio, amoroso, maravilhoso, querendo curar a alma daquela mulher, querendo curar o interior daquela mulher, Jesus não apresenta para ela um lugar específico, mas Jesus vai apresentar para ela um Salvador específico. Ele poderia falar em Jerusalém. Não, ele fala, não é aqui, não é ali. É aqui, aquele que adora em espírito e em verdade vai se achegar a Deus. Jesus vai começando a desconstruir dentro da mente daquela mulher cadeias, correntes que prendiam ela a tradições, a conceitos errados. Jesus vai desconstruindo isso tudo dentro dela, e é por isso que no versículo 22, Jesus vai dizer claramente, a salvação vem dos judeus, porque ele estava falando dele. E eu quero dizer nessa noite para você que entrou aqui, não importa o tempo que você tenha de caminhada com Jesus, eu quero te lembrar, e se você não souber, eu quero dizer para você que Jesus é a salvação e a solução para todo e qualquer problema. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher era exatamente isso. Jesus havia, nessa altura do campeonato, revelado vários segredos do coração daquela mulher. Mas ela tinha ainda uma dúvida. Se de fato ele era o Messias. Tem um momento do diálogo que ela fala assim, tu és profeta. Você falou coisa da minha vida que eu não te falei. Até aqui ela tem um conceito acerca daquele que estava falando com ela como profeta. Amém? Mas na verdade ela queria, a dúvida dela era saber se de fato ele era o Messias. Olha só no 19, olha comigo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és. Agora olha o 26. Jesus lhe disse, 25. E a mulher lhe disse, eu sei que o Messias,
que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Meu irmão, ali ele rasga o véu e se abre para ela e fala: eu sou o Messias. Sou eu que você está esperando. Sou eu que você precisa. É por isso que esse diálogo está fluindo de uma forma tão gostosa. Jesus vai se revelar para ela completamente. Agora, olha o que acontece, irmãos, e a partir daqui aguça a tua mente para isso. Versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Irmãos, ela se convenceu daquela verdade, de que Jesus era o Cristo, era o Messias. E aquela mulher vai para a cidade, mas tem algo aqui extraordinário e tem a ver com o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: jogue o cântaro fora. A palavra diz no versículo 28 que essa mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade. Ela abandonou algo que ela tinha com ela, que lhe era útil, porque o cântaro servia para quê, irmãos? Para ela ir todo dia naquele poço e pegar água. E ela falou: Senhor, me mostra dessa água para eu não ter que vir aqui todo dia buscar de novo. Então quer dizer que aquele cântaro acompanhava ela todo dia. Todo dia ela pegava aquele mesmo cântaro, ia lá e pegava a água e voltava para casa. Pegava o cântaro, pegava a água e ia para casa. Agora pensa comigo, o cântaro para essa mulher talvez fosse a coisa mais importante que aquela mulher tinha. Ah, que isso, pastor? Era aquele cântaro que dava a ela segurança. Ela sabia que com aquele cântaro ela não voltaria do poço de mão vazia. Ela sabia que com aquele cântaro ela ia naquele poço, ela ia voltar com água para ela e para aqueles que ela cuidava, que estava junto com ela. Aquilo dava segurança. O marido, irmãos, daquela mulher, lembra do texto do que nós lemos aqui? O marido daquela mulher não era dela. Ela já teve 5, e o que estava com ela não era dela, não é isso? Isso me mostra uma mulher buscando felicidade ou uma mulher muito sofrida por perder tantos maridos. De duas, uma. Ou era alguém que estava em busca da felicidade o tempo inteiro e estava batendo cabeça. Sim ou não? Ou era alguém que havia perdido 5 maridos que talvez ela tivesse amado, mas ela estava muito mal. Estava muito sofrida. Era uma mulher que era rejeitada por fazer parte, como eu disse aqui, de uma raça misturada. Era uma mulher que tinha o desejo de adorar a Deus, mas não sabia se a sua adoração era aceita e era ouvida naquele lugar. E é aí que Jesus vai ensinar para ela, como eu disse aqui. O poço de Jacó só lembrava aquela mulher uma tradição, uma história aprendida pelos seus pais, pelos seus parentes. Ela estava diante de alguma coisa que fazia ela lembrar de tudo que ela ouviu do passado. Tudo que ela aprendeu. E que Jesus agora vem com a verdade, porque Ele é a verdade, e vai desconstruir na vida dela tudo o que ela pensava a respeito daquele poço, daquela água. Ele vai dizer para ela: mais importante do que o poço sou eu. Mais importante do que a água é a água viva que eu posso dar, que vai fluir de você para a vida eterna. Ele vai desconstruir isso nela, mas ela tinha aprendido aquilo. Mas o cântaro não. O cântaro passava para ela uma segurança. Porque toda vez que ela chegava ali, diante daquele poço, ela tinha certeza que ela sairia dali com água. Agora, eu quero pegar o cântaro e eu quero pegar o poço e fazer você entender algo que está por trás dessa palavra, por trás dessa letra, algo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração nessa noite. O cântaro fala das nossas
concepções a respeito da vida. Vou repetir para você e vou falar mais. O cântaro fala das nossas concepções acerca da vida. Fala das nossas razões acerca do comportamento que nós temos. Fala das minhas justificativas para eu agir e fazer como eu ajo e como eu faço. O cântaro, ele fala das nossas convicções, das convicções que nós temos acerca da nossa vida espiritual. O cântaro era aquilo que fazia aquela mulher permanecer de pé, para todo dia ir ali naquele poço. Você vai entender melhor isso daqui a pouco. Aquele cântaro era tão importante, irmãos, e eu quero justificar isso com a própria palavra e com o próprio texto. O cântaro era tão importante para aquela mulher, passava tanta segurança para ela, que olha a resposta, olha o que ela diz para Jesus no versículo 11. Olha como ela vai exaltar o cântaro dela. Capítulo 4, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O que ela estava dizendo? O Senhor não tem o que eu tenho. Eu tenho cântaro. O Senhor não tem. Mas eu queria beber água. Mas o Senhor não tem nem com que tirar. Eu tenho com que tirar. Eu tenho um cântaro na minha mão. Olha só. Essa mulher está exaltando o cântaro. Por quê? Porque é algo que dava para ela segurança. Se o cântaro, irmãos, fala das nossas convicções, então eu preciso dizer para você que o poço fala de um reservatório de tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida. É a soma de tudo aquilo de ruim e de bom que nós já vivemos. Esse poço aqui, na verdade, representa a alma daquela mulher. Com tudo que ela tinha guardado na vida. Com todas as decepções que ela tinha. Estava tudo ali naquele poço. Com tudo aquilo que ela havia vivido. Com tudo aquilo que ela havia se deparado e sofrido. E quando a gente pensa no cântaro, que são as nossas convicções, e que a gente pensa no poço, que é a nossa alma, onde está registrado tudo que nós vivemos até hoje, a gente pensa que ninguém é capaz de trazer nada de bom para mim. Olha o cântaro. Ninguém é capaz, só eu com o meu cântaro, de trazer nada de bom para mim, diferente daquilo que já está na minha mente, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu já sei. A alma dessa mulher, está repleta de coisas e lembranças, ruins e boas, talvez mais ruins. E o cântaro, quando eu falo de convicção, é que ela pensava até ali, aquele encontro com Jesus, que ninguém seria capaz de mudar nada do que ela pensava e do que ela tinha como verdade até ali, naquele momento. Acontece conosco a mesma coisa. Nós caminhamos com a certeza que o nosso cântaro é suficiente para nos manter de pé. Nesse poço, que é a sua alma e que é a minha alma, estão as suas experiências de vida. Nesse poço, que é a sua alma, estão as suas experiências com Deus. Estão as suas decepções. Estão as suas alegrias. Muitas vezes usamos esse cântaro, essa maneira de pensar que só eu tenho, a minha visão de ver o mundo, a minha maneira de ver o mundo. Usamos isso para trazer à tona as decepções que estão dentro desse poço profundo, para evitar de me decepcionar de novo. E é por isso que pessoas no meio da caminhada deixam de fazer, deixam de viver, deixam de fazer coisas para Deus, com medo de se decepcionarem de novo. Deixam de viver uma nova história familiar, com medo de se decepcionar de novo.
Porque esse cântaro, ele é muito poderoso. É ele que me protege. É ele que me faz entender que no momento que eu precisar de qualquer coisa, eu vou nesse poço da alma e vou lá pegar algo que eu preciso para poder me resguardar de alguma coisa ruim. O poço está lá cheio de coisas. Só que o que acontece? O poço, ele retém água parada. E isso quer dizer que esse poço impedia aquela mulher, e talvez, quando você olhe para dentro de você hoje, quando você faz uma análise da tua alma, de como ela está, de tudo aquilo que está gravado nela, e que de vez em quando você até traz à tona com o seu cântaro, você possa perceber nessa noite que isso impede, tal como estava impedindo essa mulher, que a fonte, que é Cristo, a fonte, que é Jesus, que é a sua palavra, faça jorrar dentro de nós uma água viva tão poderosa, capaz de te lavar e de me lavar. Jesus quer lavar você. Jesus quer limpar você por dentro. Jesus quer mostrar para você que o que está dentro desse poço, dentro da tua alma, não é mais importante do que a água pura e limpa que Ele tem para você nessa noite, para te fazer ir além daquilo do lugar que você pensa que você pode chegar. De você viver coisas com Deus além do que você pensou que poderia viver. As suas experiências não podem parar num poço. Não podem parar em experiências que estão guardadas, experiências ruins e boas, coisas que machucaram e coisas que te fizeram bem, mas não pode parar aí. Deus te chamou, o Senhor te chamou para que você viva uma vida como águas vivas que jorrem para a vida eterna. Deus te chamou para te dar uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que Jesus te chamou. As nossas convicções muitas vezes nos atrapalham, irmãos. Aquilo que a gente aprendeu lá atrás com a nossa família, o que era certo, o que era errado, não interessa. O que importa é aquilo que Jesus tem nos ensinado nessa palavra. Essa palavra é água, essa palavra, ela jorra para nos limpar. Agora, isso aqui é lindo, versículo 28. Versículo 28, olha o que diz. Vós mesmo... Não, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde. Irmãos, a mulher deixou o cântaro. O objetivo todo do Senhor era para que aquela mulher deixasse o cântaro. Nessa noite, o objetivo do Senhor, nesse lugar, é que você saia daqui, mas abandone o seu cântaro. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro. Ela encontrou. Por que ela deixou? Porque ela encontrou alguém que podia dar a ela uma água muito melhor do que ela vinha todo dia buscar naquele poço. Se ele não tivesse oferecido algo melhor a ela do que ela vinha pegar, ela não abandonaria o seu cântaro. Aquela mulher, ela abandona o cântaro. Muito melhor. E agora eu quero dizer isso para você. Muito melhor do que a religiosidade. Muito melhor do que a tradição. Muito melhor do que aquilo que a gente tem ouvido dos nossos pais muitas vezes. E fica interiorizado em nós. Nos amarrando a nossa vida. Muito melhor do que aquilo foi o que foi ensinado pelo Senhor Jesus a ela. Deus tem te ensinado coisa nova. Deus tem te dado coisa nova. Jogue o teu cântaro fora. Troque o teu cântaro pelo rio de águas vivas que Jesus tem te proposto. Largue esse conceito teu, essas coisas que te prendem e te amarram, inclusive no Evangelho. Coisas que a gente aprendeu a vida inteira, que paralisaram a gente. Deus nessa noite, Ele quer mudar histórias aqui. Eu quero dizer para você uma coisa, você só conseguirá deixar o seu cântaro. Eu tenho que repetir para ficar marcado. Deixar as suas concepções, as suas convicções, as suas justificativas, para você ser o que você é, que a gente se justifica.
A gente é o que é e a gente se justifica por isso. Eu sou assim por causa disso. Eu me tornei assim por causa daquilo. Não é isso? São as justificativas. Isso é cântaro, irmãos. É o que dá segurança para a gente, para ninguém tocar na gente. Para ninguém tentar mexer no nosso jeito. Só que Jesus nessa noite quer bagunçar isso aí tudo. Jesus quer que você confie nele, entregue a sua vida para ele. Esquece as justificativas para poder justificar como você está. Jesus quer que você viva e desfrute uma vida nova, uma vida diferente. Ao lado de alguém que conhece a sua vida por completo. Jesus te conhece por inteiro. Jesus chegou diante daquela mulher, ela nunca tinha visto ele. Ele sabia tudo acerca da vida dela. Jesus te conhece, sabe até aquilo que você não sabe. Jesus conhece você tão bem e tão intimamente que sabe mais coisas sobre você do que você mesmo. Agora, quando você tiver um encontro real com Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite para isso, aí você vai poder jogar o seu cântaro fora. Já viu aquele Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Dá no mesmo, né? Você só joga o cântaro fora se você tiver um encontro com Jesus. E você só tem um encontro com Jesus se você jogar o cântaro fora. Ou seja, deixa a sua vida livre para que Jesus faça de você o que Ele deseja. Se a gente olhar para a Bíblia, eu estou encerrando com isso, o Ministério de Louvor pode subir. Se a gente observar a palavra de Deus, nós vamos ver que outras pessoas jogaram o cântaro fora. Permitiram que Jesus saciasse a sua sede. E eu queria falar, antes de falar de mais alguém aqui, eu queria te perguntar nessa noite. Quantos aqui estão dispostos a jogar o seu cântaro fora? Amém? Vamos jogar fora, irmãos? Tudo aquilo, todas as concepções que estão paralisando a gente, até para termos uma experiência com Deus, precisamos jogar fora. Aquilo que te paralisou, tem que parar de pegar esse cântaro, que muitas vezes ele se torna um cântaro infeliz, que entra no poço, na nossa alma, mais intimamente possível, e traz à tona coisas que já eram para ter sido jogado fora, que não poderiam mais ter vindo à tona, vir à tona. Vamos jogar o cântaro fora, permita que Jesus, que é a água viva, entre dentro de você através da sua palavra e te lave nessa noite. Você quer ver Paulo? Paulo ele abandonou o seu cântaro, sabe quando? No caminho de Damasco. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele fala, eu não quero mais esse cântaro, eu quero uma coisa nova. Ele abandonou tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, tudo que ele achava certo. E a palavra do Senhor lá em Filipenses 3,5 vai falar sobre isso. Olha o que Paulo vai falar sobre ele mesmo. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Meu irmão, o que você está travando ainda com você? Joga esse cântaro fora. Permita que Jesus tome posse da tua vida nessa noite, de uma forma tal que faça jorrar de você água viva, água limpa, que vai te dar uma vida em abundância. Amém? Vamos ficar de pé, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Jogue o teu cântaro fora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a tua vida na mão dele, meu irmão. Irmãos, essa mulher faz algo que a gente se prende demais para fazer. Essa mulher coloca para fora, diante de Jesus, tudo aquilo que a incomodava. Ele só pediu água. Ele só pediu água e de repente ela começa a colocar tudo aquilo que ela tinha de dúvida, tudo aquilo que a angustiava, colocou diante dele.
Foi por isso que Jesus teve a oportunidade de liberar aquela mulher sem o cântaro que estava com ela. Às vezes a gente chega diante de Jesus num culto como esse, com o nosso cântaro. A gente chega diante de Jesus com o nosso cântaro todo armado. Ninguém mexe comigo. Eu tenho muita experiência. Eu já vivi muita coisa no reino de Deus. Eu já vivi muita coisa fora. Eu já fui casado há muito tempo. Eu já tenho filhos casados. A gente está tão armado com o nosso cântaro que ninguém precisa me falar nada. Mas Jesus está aqui diante de nós nessa noite, como estava diante daquele poço e diante daquela mulher, esperando apenas que a gente converse com Ele, com a maior sinceridade possível. Pegue o cântaro, jogue fora, e volte para a nossa casa, e volte para o nosso trabalho, e volte para a nossa vida secular, para a nossa vida espiritual, sem esse cântaro que me impede de ver fluir na minha vida um rio de água viva. Eu queria que nessa noite você fechasse os seus olhos. Esquece o púlpito, esquece a letra do louvor. Você aí no seu lugar, feche os seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui. Enquanto isso, fale com Ele. Faça o seguinte, entregue, se você não tiver coragem para fazer, entregue o seu cântaro na mão dEle. Porque Ele não precisa de cântaro. Ele é a água viva. Ele joga fora para você. Feche os seus olhos. Seja sincero com Ele aí no seu lugar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite leve para poder desfrutar do que Ele tem para você. Bendito seja o nome do Senhor. Contempla os corações nessa noite, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantas pessoas com cântaro na mão, precisando ser jogado fora. Oh, meu Deus. Ajuda-o, Senhor. Ajuda a tua igreja. Renova, Senhor, nessa noite a tua igreja.